Pessoal, boa noite a todos e a todas. Estamos de volta. Para mim é uma honra mais uma vez estar ministrando uma disciplina com vocês. Já falamos sobre oncologia, tudo sobre o câncer, e agora, nessa disciplina mais didática, vamos abordar sobre a UTI, que é a unidade de terapia intensiva. É onde muitos pacientes críticos eles são atendidos, porque como o próprio nome já sugere, são cuidados intensivos, ou seja, cuidados redobrados, mais precisos e voltados especificamente para o problema de saúde em que o paciente está enfrentando. Então, para quem não me conhece, possa ser que tenha algum aluno pagando matéria, eu vou me apresentar novamente. Sou o professor Tássio, agora com vocês na disciplina de UTI. Tenho formação em enfermagem e pós-graduando também na área de UTI e urgência e emergência. Vamos começar definindo o conceito que é, então, a UTI, que a gente tanto vê falar, também lemos sobre essa área médica e também muitos de nós já tivemos convivência com pacientes ou estágios ou até mesmo em outras vivências, visitas técnicas no ambiente de UTI. A UTI é a unidade de terapia intensiva, que é uma área hospitalar destinada a clientes em estado crítico que necessitam de cuidados altamente complexos e controles estritos, com centralização de esforços e coordenação de atividades. Então, é uma unidade crítica, não é? É uma unidade em que recebe os pacientes em estados mais graves de saúde. Porém, uma coisa que a gente precisa desmistificar é que nem todo paciente que está interno na UTI, ele automaticamente receberá uma sentença de que tem uma baixa sobrevida ou que já está no leito da morte, como a gente muito escuta falar, paciente tal foi para a UTI, dificilmente vai escapar, provavelmente vai morrer, e não é bem assim, certo? Estudos já comprovam, estudos de estatística, que cerca de 75 a 80% dos pacientes que são admitidos no leito de UTI, eles recobram a saúde, se restabelecem e recebem alta para outros setores menos abrangentes ou até mesmo alta hospitalar por causa dos cuidados intensivos que ele recebeu ali na UTI. Então, a primeira coisa para a gente iniciar essa disciplina é tirar da cabeça de que a UTI é um centro voltado para aqueles pacientes que estão à beira da morte. Claro que a UTI recebe muitos pacientes críticos e muitos não resistem e falecem ali naquele ambiente. Porém, vejam só, a maioria dos pacientes retornam sua saúde, recobram a sua estabilidade em termos de saúde e doença e acabam recebendo alta. Então, quais são os objetivos de um tratamento na unidade de terapia intensiva? Conforme a Organização Mundial da Saúde, segundo a portaria número 466 do Ministério da Saúde, os serviços de tratamento intensivo têm o objetivo de prestar atendimento a clientes graves e de risco, que exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas. Ou seja, é um ambiente em que a assistência ela não para, ela é contínua. Sai uma equipe de plantonistas e chega imediatamente uma outra equipe numa escala de plantões, de modo que essa assistência ela seja ininterrupta, ou seja, que não pare jamais os cuidados intensivos a esses pacientes que estão ali internos. E também é um ambiente com tecnologia alta, avançada, porque nós encontramos numa UTI equipamentos sofisticados para manter ali a vida dos pacientes, como respiradores, desfibriladores, catéteres, sondas, aparatos de medicamentos, de equipamentos e tudo aquilo que mantém, intubadores, tudo aquilo que mantém a vida dos pacientes e a estabilidade também dos pacientes críticos. A UTI, por fim, é definida como um local que reúne um conjunto de elementos destinados ao propósito de manter a vida.
E quais são, então, os tipos de UTI de acordo com as faixas etárias dos pacientes que são internos nesse ambiente? Nós temos a UTI semi-intensiva, é aquela UTI que recebe pacientes de moderado a grave. Nós temos a unidade coronariana, são as UTIs que têm especialidade para tratamento somente das doenças do coração, como pacientes infartados, pacientes com angina, que é um pré-infarto, pacientes com arritmias, com cardiopatias graves, pacientes cardiopatas, com sopro cardíaco, com insuficiência cardíaca congestiva. Então, nós temos a unidade específica só para os pacientes cardiopatas, que é a unidade coronariana. Nós temos a UTI neonatal, que é a UTI destinada a todos os recém-nascidos que nascem em sofrimento fetal, prematuros, baixo peso, com alguma má formação fetal e que precisarão de um internamento ali no ambiente de UTI, que seria a UTI neonatal, destinada aos recém-nascidos. E nós temos a UTI pediátrica, que é aquela UTI destinada às crianças acima de 28 dias de vida, até 1 ano de vida ou mais, se for o caso, houver uma necessidade de uma criança de 2, 3 anos ser interna numa UTI, então ela vai ser destinada a uma UTI pediátrica, que é aquela que recebe somente crianças. E nós temos a UTI do adulto geral. Nessa UTI, para o adulto geral, normalmente se recebem adultos com diversos problemas de saúde, como problemas pulmonares crônicos, problemas renais. Então, pacientes que fazem hemodiálise, eles também são admitidos nessa UTI de adulto geral. Pacientes com problemas renais, com problemas hepáticos, com problemas intestinais, pacientes oncológicos em estágio terminal também são admitidos nesses ambientes de UTI geral e outros problemas afins também. E nós temos a UTI do adulto cardiológica. Assim como a unidade coronariana, a UTI cardiológica também é para admitir pacientes com cardiopatias graves. Classificação etária do atendimento na UTI, de acordo com a faixa etária, não é? No slide anterior eu tinha falado uma classificação etária, porém é mais uma classificação de acordo com o público que é admitido na UTI. Já com relação à classificação etária do atendimento na UTI, de acordo com as faixas etárias, nós temos a UTI neonatal, que é destinada ao atendimento de pacientes com idade de 0 a 28 dias de vida. Então, são os recém-nascidos, como eu já tinha dito no slide anterior. Nós temos a UTI pediátrica, essa UTI admite pacientes de 29 dias de vida, ou seja, já saiu daquele período neonatal, até jovens e adolescentes menores de 18 anos de idade incompletos. Então, veja que essa UTI pediátrica admite crianças na puberdade, crianças na primeira infância, na segunda, na terceira infância, e também vai admitir adolescentes e jovens de até 18 anos incompletos. E nós temos a UTI adulto, que é destinado ao atendimento de pacientes com idade a partir dos 14 anos, dependendo ali da especificidade, né, do problema de saúde que o paciente está enfrentando, ele vai ser também admitido nessa UTI do adulto. E a classificação de acordo com as especialidades, nós temos que na UTI são admitidos pacientes com problemas cardiológicos, como já falei para vocês, então para pacientes com angina, infarto, pacientes com cardiomiopatias, com insuficiência cardíaca congestiva. Nós temos a UTI coronariana, que são as UTIs especializadas em admitir pacientes com problemas coronarianos, ou seja, problemas de entupimento da artéria coronária, o que vai ali promover uma lesão no coração e, consequentemente, um infarto. Então, a UTI específica só para esse tipo de coisa. E nós temos também na UTI o atendimento aos pacientes neurológicos. Por exemplo, pacientes epiléticos, pacientes que se submeteram a uma cirurgia neurológica e que precisam ser monitorados no ambiente de UTI, pacientes psiquiátricos
que também necessitam de atendimento de UTI, são admitidos nas UTIs neurológicas. E nós temos também outras especialidades, como respiratória, pacientes com doença pulmonar obstrutiva, com asma grave, em quadros de asmas graves, bronquites, enfisemas, pneumonias graves. Agora, com a questão da pandemia do coronavírus, é que a gente vê muito a questão de pacientes graves da Covid sendo admitidos nas UTIs na especialidade respiratória, né? Porque o coronavírus é um vírus que tem uma afinidade muito grande com o sistema respiratório e que pacientes, para poder manter a vida, precisarão de um leito de UTI com um respirador ali e também os cuidados intensivos da equipe para manter a vida do paciente com Covid. E nós temos as UTIs que recebem pacientes de traumas, ou seja, pacientes que sofreram acidentes automobilísticos, quedas, luxações, fraturas, contusões, hemorragias. Então, tudo que for de trauma, de acidentado, de lesão, vai ser ali admitido na parte de trauma da UTI. E nós temos também os leitos destinados aos pacientes queimados, ou seja, sofreram queimaduras extensas de 2º, 3º grau e, com isso, necessitarão de um monitoramento mais específico na UTI. Com relação à estrutura física do ambiente de unidade de terapia intensiva, toda UTI ela deve ocupar área física própria, ou seja, deve ser um local do hospital destinado somente àqueles fins de tratamento intensivo dos pacientes. A UTI ela deve ter acesso restrito, deve possuir acesso fácil às unidades correlacionadas. Então, por exemplo, a UTI ela tem que ser bem próxima do centro cirúrgico, porque dependendo o paciente que estava interno ali na UTI, ele vai agravando o quadro clínico dele e de repente se recomenda uma cirurgia eletiva ou uma cirurgia de urgência. Então esse paciente vai ter que, por uma questão de logística, ele vai ter que se deslocar ali do ambiente da UTI para o centro cirúrgico. Então a UTI normalmente ela fica ali coladinha com o centro cirúrgico, bem como também fica coladinha com o ambiente de urgência e emergência, porque muitos pacientes que dão entrada no hospital por meio da urgência e emergência, esses pacientes serão estabilizados ali na emergência, no setor de urgência, e depois encaminhados para a UTI. Então é por isso que a UTI ela deve ter uma relação estrita com esses dois ambientes, a urgência e a emergência e o centro cirúrgico, porque os pacientes, dependendo da gravidade do estado clínico deles, eles necessitarão ser transferidos imediatamente para esses outros setores. Quanto ao ambiente, as UTIs elas devem possuir, no mínimo, área coletiva de tratamento com boxes, quarto de isolamento, posto de enfermagem, que é onde a equipe de enfermagem vai ali preparar os medicamentos, os procedimentos, os equipamentos todos que ficam ali guardados no posto de enfermagem, área de prescrição médica, salas de utilidades, copa, rouparia, sala de preparo de materiais e equipamentos, depósito de equipamentos e de materiais de limpeza, banheiros para clientes, área administrativa e sala de estar para a equipe. Então a UTI ela é um grande centro com vários leitos ali, os pacientes acomodados cada qual em seu leito, mas atrelado ao ambiente da UTI nós temos essas outras salas complementares, como a copa, a sala de estar, a sala de descanso, o vestuário, que é onde a equipe se paramenta toda, né? Tem todo aquele paramento dos trabalhadores, dos profissionais que estão ali atuando na UTI, então precisa ter esse vestuário. E também a questão de banheiros próprios para a equipe. Como na UTI não é um ambiente que não permite a presença de acompanhante, então ali fica só o paciente e a equipe dos cuidados intensivos, a equipe de enfermagem, a equipe médica, de fisioterapeutas. Então, por isso é que é um ambiente muito mais restrito. Divisão da UTI. A disposição dos leitos de UTI podem ser em área comum, tipo vigilância, quartos fechados ou mista. Certo? Então nós temos leitos de UTI muito restrito.
Agora mesmo na questão do coronavírus, por conta de ser uma doença altamente contagiosa, os pacientes vítimas da Covid, eles ficam nessa área da UTI mais restrita, né? Não fica misturado com outros pacientes de outras enfermidades para não haver ali propagação do vírus. A área comum proporciona a observação contínua do paciente, é indicada a separação dos leitos por divisórias laváveis, que seriam aquelas divisórias de poliuretano, né, que é um material lavável. Sempre que um paciente sai do ambiente da UTI e se admite outro paciente, é recomendado que haja essa, a gente vai falar mais adiante nas outras aulas, que haja essa desinfecção ou essa limpeza terminal, né, do ambiente. Por isso que se recomenda essas divisórias laváveis no ambiente da UTI, principalmente agora na questão do coronavírus também, e que também proporcionam uma relativa privacidade aos pacientes. Então, por mais que o paciente esteja ali sozinho, não tenha acompanhante, mas que a gente se atente no ambiente de UTI para a questão da privacidade dele, principalmente nos procedimentos mais invasivos, né, como troca de sondas, de catéteres, a questão do próprio banho mesmo, para manter a privacidade do paciente. E as unidades com leitos dispostos em quartos fechados, elas devem ser dotadas de painéis de vidro para facilitar a observação dos pacientes. Então, normalmente no momento da visita, quando o paciente não pode se aproximar muito, aliás, o acompanhante, o familiar não pode se aproximar muito do paciente, a recomendação é que haja aquelas divisórias de vidro para que o familiar fique ali distante, principalmente agora também com o coronavírus, a observar o seu ente que está ali internado. Desta forma, a unidade é necessário uma central de monitorização no posto de enfermagem com transmissão de ondas eletrocardiográficas e frequências cardíacas. Isso tudo a gente vai falar mais adiante, quando eu der aula a vocês sobre os equipamentos, certo? E sobre os materiais da UTI. Porém, agora, nessa primeira aula, é uma breve introdução para a gente conhecer um pouco mais o ambiente da UTI. Com relação aos materiais e equipamentos da UTI. Materiais e equipamentos, eles são utilizados e ambos devem ser dimensionados e selecionados de acordo com o tipo de assistência prestada. Então, por exemplo, estou diante de um paciente que tem problema renal, certo? Doença renal crônica. Um paciente com problema renal, o que é que ele vai precisar? Assim, de cara, a gente já vai deduzindo. Ele vai ser um paciente que vai estar sondado, óbvio, com uma sonda vesical de demora. Então, a gente sabe que essa sonda, a cada de 10 em 10 ou de 15 em 15 dias, precisa ser trocada. Então, a gente já mantém reservado para aquele paciente material de sondagem. Pacientes intubados, né? Ou seja, que estão com tubo orotraqueal, mantendo ali a respiração dele por meio do tubo. O que é que a gente sabe que ele vai necessitar? Ele vai necessitar de fontes de oxigênio para manter aquele tubo ali conectado 24 horas, para manter a oxigenação do paciente. Então, a gente já separa os equipamentos de respiração, os respiradores, né? Para poder que aquele paciente tenha esse equipamento já disponível para quando ele necessitar. E uma dessa questão dos equipamentos materiais, uma questão que a gente tem que estar sempre atento, é a existência e a exigência do carrinho de emergência, que eu também vou falar para vocês mais adiante. Darei uma aula só sobre carrinho de emergência, onde no carrinho de emergência nós temos equipamentos, materiais, medicamentos, sondas, catéteres, nós temos scalp, gelco, soro, tudo mantido ali no carrinho de emergência, porque o paciente que está internado em UTI, a qualquer momento ele pode parar, certo? Vocês concordam comigo? Por exemplo, o paciente que teve um infarto, está internado ali se recuperando. A qualquer momento ele pode vir a ter um outro infarto e, em consequência disso, ele pode desenvolver uma parada cardiorrespiratória. Então é por isso que no leito de UTI, próximos aos leitos ou no ambiente de UTI,
deve-se ter um carrinho de emergência para as eventuais urgências e emergências que possam ocorrer ali na UTI. Com relação aos recursos humanos, certo? Falar um pouquinho agora de quem são os profissionais que atuam nessa área. A UTI deve dispor, no mínimo, da seguinte equipe básica: um médico ou, dependendo se for uma UTI de grande porte, vários médicos plantonistas, com o título de especialista em medicina intensiva, ou pode ser um médico clínico, mas com alguma especialidade voltada para a área de UTI. Pode ser o médico diarista ou médico plantonista, mas o mais recomendado é que seja médico voltado para especialista na área de medicina intensiva. Enfermeiro administrativo, então o enfermeiro que fica na parte da gerência, né, cuidando ali da questão burocrática, das rotinas, dos equipamentos da UTI, que ele fica ali vistoriando. O enfermeiro também de auditoria. Aí o enfermeiro assistencial é aquele que está lidando diretamente com os pacientes, é o que vai no leito, o que faz a sonda, que faz o curativo, é o que faz a lavagem gástrica, o atendimento emergencial. Então é o enfermeiro assistencial. Os técnicos de enfermagem, que são imprescindíveis no ambiente de UTI, porque os técnicos de enfermagem fazem todos os outros procedimentos mais próximos ali ao paciente, como, por exemplo, banho no leito, acesso venoso, alimentação do paciente por meio das sondas, das gavagens, a questão da higiene íntima, higiene do couro cabeludo, higiene bucal, administração dos medicamentos. Então, toda essa parte aí é com vocês no ambiente de UTI. E também temos os fisioterapeutas, que eles cuidam mais da parte da reabilitação do paciente, né? Se for um paciente acamado de AVC, por exemplo, já entra a fisioterapia com a questão dos exercícios, dos alongamentos ali no leito, para ele recobrar ali o movimento dele. Agora, na questão do coronavírus, estou falando muito sobre o coronavírus nessa aula, né, gente? Que é porque é o que a gente está vivenciando nessa pandemia. Então, os fisioterapeutas, eles têm um papel essencial também na manutenção da resposta respiratória do paciente, né? Porque eles fazem ali muitos trabalhos de exercícios respiratórios junto com a equipe de enfermagem. Temos também secretária no ambiente de UTI e auxiliares de serviços gerais ou o pessoal da limpeza, que também são muito importantes para manter o ambiente limpo, higienizado e harmonioso. Atribuições da equipe. O enfermeiro, de preferência, ele deve ser um enfermeiro com especialização em UTI, especialista em atendimento de pacientes de alta complexidade. Esse enfermeiro, ele supervisiona a ação do grupo dos técnicos e auxiliares de enfermagem, bem como a questão da higienização, ele está ali supervisionando, o controle das medicações, as prescrições. Ele tem um papel assistencial fundamental, porque ele vai estar ali na supervisão. Atribuições do técnico de enfermagem. Então, o que é que vocês fazem no ambiente de UTI? Prestam assistência segura, humanizada e individualizada aos clientes. Por que é que a gente fala assim, assistência individualizada? Porque a UTI, diferentemente de um PSF, que você trabalha muito com a questão da prevenção, do coletivo, né? O pessoal tudo aglomerado no PSF, participa de palestra. O ambiente de UTI ele é mais restrito, é individualizado. Então, cada paciente tem a sua história própria. Por isso que você tem que ter esse olhar mais individualizado no ambiente de UTI. Preparar os clientes para consultas, exames, orientando eles sobre as condições de realização dos exames. Então, veja, com relação a pacientes conscientes, né? Porque a gente sabe que na UTI tem muito paciente inconsciente também, em coma, sedado, entubado. Então, para aqueles pacientes que estão conscientes, a função de vocês técnico, orienta. Olha, seu João, amanhã vai ser o dia do seu exame, então a gente vai sair um pouquinho ali para a sala de raio-x, para o senhor fazer o seu exame, e depois a gente volta. Então, é uma função muito importante de vocês também manter os pacientes que estão conscientes orientados sobre tudo o que vai acontecer com eles.
Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa, retal, enfim. Quando vocês estão pagando a disciplina de farmacologia, vocês aprendem, e também em fundamentos, vocês aprendem muito sobre essas diversas vias de administração do medicamento, certo? Via oral pela boca, então dá o comprimidozinho ali, o paciente está consciente, vai tomar o comprimido. Via tópica na pele, então é o creme, a pomada, a loção. Intradérmica são injeções entre a pele, entre a derme e a epiderme. Via subcutânea é a insulinazinha ali no paciente diabético, que é feita nesse tecidozinho gorduroso, né, no abdômen, na barriga, nos braços. Injeções intramusculares são feitas no músculo. Então, sobre essa questão das medicações, eu não vou aqui me estender, porque vocês vão ver na parte de farmacologia e fundamentos. E outro cuidado que o técnico de enfermagem faz na UTI é verificar os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes. Então, sinais vitais: temperatura, pulso, respiração e a pressão arterial. E outras condições gerais, por exemplo, balanço hidroeletrolítico, você vai ver ali na sonda do paciente quanto de urina foi eliminado para a bolsa coletora, quanto esse paciente está eliminando de urina. Você vai pesar também os pacientes que têm recomendação que sejam pesados. Claro, aqueles pacientes que conseguem levantar do leito e tem recomendação de pesar ele, até mesmo para o cálculo da própria medicação dele, é preciso ser pelo peso. Então você vai lá e pesa. Outros cuidados dos técnicos de enfermagem na UTI: executar atividades de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento. Normalmente, na UTI, a equipe encaminha esses equipamentos que precisam ser esterilizados para a central de material esterilizado, que é a CME. E realizam também atividades na promoção de campanhas do aleitamento materno, bem como a coleta no domicílio. Mas veja só, essa questão do aleitamento materno é mais voltada para a questão da UTI neo. Quem vai trabalhar em UTI neonatal tem que sempre estar orientando ali as puérperas na questão da amamentação das crianças que estão internas. Propor a aquisição de novos instrumentos para a reposição adequada ou dos que estão faltando. Então, o técnico de enfermagem, que está lidando muito com a questão de medicamentos também ali, ele deve comunicar ao supervisor sempre que faltar algum medicamento que faltou ali, equipamento, você comunica para que possa logo ser providenciado a reposição desses equipamentos. Auxiliar na preparação do corpo após o óbito, porque o ambiente de UTI tem muito óbito, né? Muitas pessoas não resistem, porque eles estão lutando ali com enfermidades graves e severas. E com isso, uma das funções do técnico é o preparo do corpo após o óbito, que teremos também uma aula específica só sobre esse conteúdo. A admissão do paciente na UTI. Tem os critérios para internação e alta. Não é todo paciente que pode ser admitido na UTI, gente. Porque se fosse assim, as clínicas médicas estariam vazias e as UTIs superlotadas. Então, quais são os critérios? O enfermeiro da clínica de origem, ele é quem checa se aquele paciente ele tem critério ou não para ser admitido na UTI. Normalmente, esse trabalho é feito pelo enfermeiro e pelo médico para avaliar a situação e as condições do paciente, se esse paciente ele tem critério de ser admitido. Então, quando esse paciente, dependendo, por exemplo, é um paciente grave, com síndrome respiratória aguda, ou seja, um paciente que está com um problema respiratório muito grave, saturação de oxigênio muito baixa, precisa ser entubado e encaminhado para a UTI. Então tem todo um preparo, né? A questão de providenciar o transporte, providenciar o leito, preparar o leito para admitir o paciente, checar a questão dos pertences do paciente. Às vezes ele sofreu um trauma ali, um acidente, foi trazido para a emergência e deve ser encaminhado para a UTI. Então, aqueles pertences que estavam com o paciente, por exemplo, carteira,
documentos, tudo isso deve ser também responsabilizado pela equipe. A equipe de enfermagem deve acomodar adequadamente o paciente na maca, para que possa haver esse transporte, né, da clínica para a UTI, auxiliar o médico e o enfermeiro no transporte, ajudar a transferir o paciente para o leito, passar o caso para a equipe da UTI e entregar o prontuário completo, onde no prontuário deve já constar os medicamentos que o paciente estava fazendo uso e se vai continuar fazendo uso lá na UTI. Por isso que o prontuário dele deve ir da clínica para complementar com as informações que vão ser atualizadas agora na UTI. Então, medicamentos, pertences e prontuários devem ir juntos com o paciente. Com relação à equipe médica intensivista, quando recebe esse paciente já na UTI, é preciso fazer algumas coisas, como ceder a vaga na unidade e confirmar o horário com o enfermeiro da UTI. Checar o respirador mecânico, não só o respirador. Na verdade, a checagem de todos os equipamentos deve ser uma constante ali na UTI. Por exemplo, checar os respiradores, checar os monitores cardíacos, os oxímetros, tudo aquilo que for do ambiente de UTI, a equipe de enfermagem deve checar sempre, fazer vistoria, se todos esses equipamentos estão funcionando. O enfermeiro da UTI ele deve estar presente, obrigatoriamente, no momento da admissão e fazer a avaliação do paciente com o preenchimento dos impressos, por exemplo, guia de autorização, né, para internamento na UTI, fichas, prontuário do paciente, preenchimento, mapa de monitorização dos sinais vitais, histórico do exame físico. Então, tudo isso é o enfermeiro supervisor de vocês quem faz. Ainda sobre a admissão do paciente. Verificar junto ao funcionário da clínica se a documentação está correta, se está completa. Identificar se houve pertences e entregar para a família, se estiver presente, né? Normalmente, quando o paciente vai ser admitido na UTI, a família está ali junto naquele momento da admissão, porém a família não permanece no ambiente de UTI. Identificar se houve esses pertences, então, e dar à família, né, os pertences dele. Realizar a anotação de admissão no livro de ocorrências e ou admissão, onde deverão constar. Então, nesse livro de admissão, você coloca lá, você informa a data, o horário, o número do prontuário, o nome completo do paciente, a clínica de origem, o diagnóstico e o número do leito. Montar a unidade, receber o paciente e transferir da maca para o leito com segurança. Então, a gente sempre frisa a questão da segurança do paciente. Porque, por exemplo, o paciente vai ali ser transferido para o leito de UTI. Aí, de repente, a equipe de enfermagem esqueceu de fixar ali os tirantes na maca. O que é que acontece? O paciente cai. Então, veja, um erro da equipe. Erro de segurança. Não manteve ali os tirantes na maca, que os tirantes são como se fossem cintozinhos de segurança, que vão manter fixos ali o paciente na maca. Então, no momento de haver ali a remoção da maca para o leito de UTI, o paciente de repente cai. Aí a responsabilidade, caso o paciente venha a sofrer uma segunda lesão, vai ser de quem? Da equipe que não se atentou para a segurança do paciente. Outra coisa, promover a oxigenação adequada. Pacientes que estão desaturando, ou seja, a saturação de oxigênio está ficando lá embaixo, abaixo de 90%, promover essa oxigenação por meio de máscara de Venturi, máscaras não reinalantes, ou por meio de catéteres de oxigênio, monitorização, manutenção dos acessos, proteção para evitar a perda dos tubos, sondas e drenos. Então, o paciente que é transferido para UTI, normalmente ele já vai ali com uma sonda de alívio ou uma sonda de demora. Ele já vai com acesso venoso puncionado. Então, nós temos que ter todos os cuidados para não perder esses acessos que ele já está ali sendo monitorado. Observar o nível de consciência. Então, a gente precisa saber se esse paciente está consciente, se ele fala, se ele responde, se ele mantém a abertura dos olhos,
ou se ele está inconsciente, se ele está em torpor, que já é um paciente mais sonolento, pouco responsivo, ou se é um paciente em coma. Ver questão de sinais vitais, já na admissão isso, sinais vitais, presença de próteses, se é um paciente que tem uma prótese ali, uma prótese mecânica, por exemplo, um paciente pé-diabético que perdeu um membro, então ele tem uma prótese. Ver a questão de talas, é um paciente que sofreu uma fratura no braço, então ele vai com uma talazinha ali, imobilizando o braço dele. Então ter todos esses cuidados redobrados para não promover movimentos excessivos no paciente. A questão de próteses, se é um paciente que tem uma prótese dentária, por exemplo. Então, a gente tem esse cuidado de remover a prótese do paciente e guardá-la, porque por meio de uma prótese mal colocada, o paciente pode broncoaspirar a própria prótese, né? Principalmente se for um paciente inconsciente, em coma. E também integridade da pele, verificar se tem feridas, se tem lesões, úlceras de pele e outras lesões como queimados, queimaduras, para que possa já ser feito ali um plano de tratamento daquelas lesões. Ainda na admissão do paciente, a gente deve fazer o quê? Identificar o grau de dependência, o quanto que esse paciente vai ser dependente da equipe, na questão de deficiência visual, de mobilidade e de comunicação. Então, na mobilidade, por exemplo, a maioria dos pacientes de UTI, eles têm uma dependência muito grande da equipe para a mobilidade. Por exemplo, um paciente que é admitido com sequelas do AVC. É um paciente que vai precisar da equipe para tudo, para banho, para medicação, para cuidados básicos, para eliminação fisiológica, fazer xixi, fazer cocô. O paciente vai precisar da equipe para tudo, porque ele tem um grau de dependência maior. E proceder à rotina de controles e medicações conforme as prescrições. Uma coisa que temos que nos atentar sempre, com muito rigor, é na questão das medicações. Então, desde que o paciente é admitido, a gente precisa checar as vias de administração das medicações, os tipos de medicações, os horários, as doses. Tudo isso a gente já vai ali articulando junto com o enfermeiro e na questão da organização do prontuário dele para que não haja erros no momento de administração dos medicamentos. Anotamos todas as observações no prontuário, que deve estar devidamente assinado e carimbado. Então, tudo que a gente faz com o paciente, já na admissão e depois nos cuidados subsequentes, tudo deve ser registrado e anotado em prontuário, que é uma forma de respaldar a gente enquanto profissionais de saúde. E orientar o paciente e seus familiares. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado. Espero que vocês tenham compreendido e estarei à disposição para eventuais dúvidas.